Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre historiografias literárias. E embora o título do vídeo fale em melhor historiografia, na verdade eu não vou estabelecer aqui qual seria a melhor. Eu vou mostrar os livros para vocês, vou mostrar algumas das historiografias que eu tenho aqui e vou deixar que vocês mesmos decidam dentro das intenções que vocês têm, dentro das especificidades e dos objetivos que vocês têm, qual é a mais adequada para vocês, tudo bem? Eu não vou mostrar todas, então eu vou fazer uma escolha. Este é um critério, claro, que não tem a ver com qualidade. Eu, na verdade, busquei ser o mais amplo possível na minha escolha, né? E trazer obras que tenham enfoques diferentes. Então, por isso, eu vou utilizar no vídeo de hoje a historiografia de Maçom Moisés, tá? Então, eu vou mostrar para vocês a história da literatura brasileira do professor Maçom Moisés. Vou mostrar para vocês também a história concisa da literatura brasileira, de Alfredo Bozzi. Vou mostrar a literatura no Brasil, organizado por Afrânio Coutinho, e também uma historiografia que não é basicamente sobre a literatura brasileira, mas que trata da literatura ocidental como um todo e toca na nossa literatura também, que é a História da Literatura Ocidental de Otto Maria Carpo. Essas escolhas levaram em consideração também a opinião e o pedido de alguns dos inscritos aqui no canal, que pediram para eu mostrar esta de Carpo, comparando aqui com a de Maçom Moisés, né, mostrando as diferenças e as semelhanças. Outro inscrito pediu para mostrar a de Afrânio Coutinho e assim por diante. Então, eu vou fazer aqui o vídeo com a câmera aqui em cima da minha mesa, mostrando os livros por dentro, dando para vocês um panorama a respeito do enfoque que é dado em cada uma das obras, e aí vocês escolhem, a partir do que for verificado aqui, qual o livro mais adequado para os seus estudos, para os seus objetivos. Eu também vou indicar outras obras que podem auxiliar aí, juntamente com o estudo da historiografia, tá? Então o vídeo vai estar bem bacana. Eu já convido vocês a deixarem o seu like, a comentarem no vídeo, dizendo o que vocês acharam, sugerindo talvez ideias para novos vídeos. Se possível também, claro, compartilhe este vídeo, porque este conteúdo, assim como está sendo relevante para você, pode ser também para outras pessoas. E claro, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá! Bom, nós temos aqui 4 historiografias com enfoques diferentes, tá? 3 da literatura brasileira, especificamente, e uma da literatura ocidental, do Otto Maria Carpo. Bom, vamos primeiramente começar aqui com as nossas historiografias da literatura brasileira, tá? Então, dentre as 7 que eu tenho, estas aqui são talvez as que eu mais gosto de consultar. Bom, mas dentro das que eu vou mostrar hoje, uma das que se destacam é verdadeiramente a de Alfredo Bozzi, tá? A História Concisa da Literatura Brasileira. Eu vou mostrar aqui o sumário da obra para que vocês possam dar uma olhada, tá? Bom, você tem aqui o percurso histórico a respeito da literatura brasileira, tá? Desde o período inicial ali de colonização, né, onde nós temos aqui intitulado por ele A Condição Colonial, passando aí por barroco, arcadismo, romantismo, realismo, enfim, tudo aquilo que nós já estamos acostumados a respeito da literatura brasileira, chegando ao simbolismo, pré-modernismo e modernismo e as tendências contemporâneas, tá? E, bom, para quem nunca teve acesso, e tem gente que nunca teve acesso, tá, gente? É uma historiografia, eu percebo muito isto, que eu vi, inclusive, recentemente num grupo que eu faço parte, no Face, um rapaz colocando lá que se decepcionou com esta obra porque é em prosa. E eu achei interessante ele comentar, porque eu não sei o que ele quis dizer, ao dizer que esta obra é em prosa. Talvez ele estivesse esperando que fosse uma antologia da literatura brasileira, né? Talvez trazendo os poemas e tal. Não, gente, isso aqui
é um enfoque histórico, tá? Então ele vai apresentar a situação histórica do Brasil naquele momento, né? Falando aí do que estava acontecendo no nosso país, né? A questão toda ali do início da colonização no Brasil. Depois ele vai falar dos textos de informação em si, vai citar a Carta de Caminha, vai citar a obra de Gandalf, né? Todos aqueles tratados ali sobre a história do Brasil recém-conquistado, né? E ainda por ser explorado. Enfim, vejam que ele traz até alguns trechos de poemas, né? Quando é o caso, né? Em textos poéticos. Vai ter partes mais na frente em que ele vai trazer trechos de contos, de romances e etc. Mas a abordagem aqui é uma abordagem histórica. Ele vai descrever os acontecimentos da literatura brasileira em relação com o contexto histórico do nosso país e muitas vezes do mundo, tá? No caso, se você está interessado numa antologia, você quer ter acesso aos textos em si, né? Então, uma obra como esta aqui é bem mais indicada, tá? Ou você pode usar as duas, né? Que é o que eu geralmente faço. Então aqui, ó, a literatura brasileira através dos textos de Massa Moisés, ele vai trazer realmente, isso aqui é uma obra de antologia, não é uma obra de historiografia. Então nós temos aqui no Barroco, por exemplo, ele não vai trazer uma história do Barroco, ele cita aqui rapidamente o que foi o Barroco, fala um pouco sobre a poesia naquele período e já parte, olha, para os autores, e em seguida traz os trechos das obras. Aqui, olha, aqui vai ser Castro Alves, né? Então, ó, traz aqui uma informação biográfica do autor e também bibliográfica, e em seguida, olha, traz alguns poemas aqui. No caso dos contistas, ele traz um conto ou dois. No caso dos romancistas, traz textos de romance, né? Trechos de romance, capítulos, tá? Então, isso aqui é uma obra de antologia. Aqui nós temos textos, tá? Não é este o objetivo destas obras aqui. Bom, o livro de Massa Moisés, ele tem uma característica que o coloca, traz aí um ponto positivo dele em relação ao de Alfredo Bozzi, que é o tamanho da obra, tá? Enquanto que Alfredo Bozzi, em um volume, faz aqui a sua história concisa da literatura brasileira, né? Praticamente o mesmo volume deste aqui de Massa Moisés traz em 3 volumes a sua obra, tá? Quando ele vai falar aqui das origens da literatura brasileira, de 1500 a 1601, ele tem aqui quase 40 páginas para discorrer a respeito disso, tá? Então aqui nós vamos ter uma descrição bem mais pormenorizada dos acontecimentos. Deixa eu inclusive mostrar aqui para vocês o sumário da obra, né? Este aqui que é o volume 1, então ele vai trazer as origens, o barroco, o arcadismo e o romantismo, tudo neste primeiro volume, tá? O segundo volume vai se dedicar ao realismo e à Belle Époque, e o terceiro volume vai se dedicar ao desvairismo e às tendências contemporâneas. Ele chama ali o modernismo pelo nome de desvairismo, né? Observem que a profundidade que se alcança numa obra como esta é bem maior, tá? Muito maior do que aqui na obra de Alfredo Bozzi. Já o livro de Afrânio Coutinho, ele tem uma especificidade muito interessante. Afrânio Coutinho, ele é, na verdade, o diretor desta coleção. Esta coleção, ela é em 6 volumes, tá? Eu só tenho aqui, infelizmente, até o momento, 3 volumes. Mas é uma coleção muito boa. E ela tem uma particularidade muito interessante, que ela não é de um autor só. Ou seja, ela vai ter aí... Afrânio Coutinho, ele chama especialistas em cada área, em cada período, em cada autor, para discorrer aquele respeito, né? Então nós vamos ter, vejam só, lá no volume 3, que trata da era romântica, né? Nós vamos ter, falando sobre Gonçalves Dias e o indianismo, Cassiano Ricardo. Afrânio Coutinho vai falar sobre o movimento romântico. Sobre Castro Alves, quem vai falar é Fausto Cunha. Sobre Manuel Antônio de Almeida, quem vai falar é Josué Montelo. E assim por diante. Então, embora Afrânio Coutinho ele dirija a coleção e trate de vários capítulos, mas nós temos, olha, inúmeros autores,
né, que vão contribuir com a obra. Nós temos aqui um ponto positivo para a obra. O ponto negativo, que eu diria tanto da obra de Afrânio Coutinho quanto da obra de Masson Moisés, primeiro, é o preço para você formar, né? Atualmente essa aqui está esgotada, então nós só achamos em sebo a maioria dos volumes, geralmente caros, tá? Geralmente caros, e você gasta aí, eu diria que uns R$600, no mínimo, ou mais talvez, para formar a coleção, tá? A de Masson Moisés não está esgotada ainda, você consegue com R$180 mais ou menos formar a coleção. Pegando promoção na Amazon, você faz até por menos, né? Inclusive vai estar o link, viu, gente, aqui na descrição do vídeo para que vocês possam ir lá e adquirir os livros e, claro, né, ajudar o canal comprando através do meu link, tá? Então, este livro aqui, você gasta uns R$150, 180, 200, dependendo. Agora, o de Alfredo Bozzi é um volume só, e você gasta aí uns R$60, não sei quanto está atualmente, vocês podem ir acessar o link e ter uma noção. E você tem aqui toda a literatura brasileira. Agora, claro, de forma resumida, você não vai se aprofundar em nada, tá? Aqui, mas você vai ter, sim, a informação básica a respeito dos autores e dos períodos literários. Então, cada um tem o seu ponto positivo e o ponto negativo. Agora, a história da literatura ocidental por Otto Maria Carpo. Bom, aqui, como o próprio título já diz, nós temos uma história ocidental. Então ele vai falar aqui de todas as grandes literaturas do Ocidente. Ele vai citar Alemanha, ele vai citar França, Inglaterra, Espanha, Portugal, vai citar o Brasil. Agora, ele não vai se deter em absolutamente nada, né? Principalmente na literatura brasileira, que, claro, né, gente, temos que concordar, de repercussão e de influência na literatura universal não tem praticamente nenhuma. Então é claro que quando se vai falar em um sistema ocidental de literatura, a literatura brasileira tem uma participação muito pequena. Ele vai ter aqui que se dedicar a alguns autores e a alguns não, e o dedicar-se, no caso, é muito pouco, tá? Eu vou citar para vocês aqui um exemplo. Vou observar com vocês o quanto que cada um desses autores aqui trata, por exemplo, de Gregório de Matos. Começando aqui por Alfredo Bozzi, ele vai tratar de Gregório de Matos aqui na altura da página 37. Então aqui está Gregório de Matos. Ele vai apresentar algumas características gerais da obra do autor. Uma coisa muito interessante aqui na obra de Bozzi é que ele tem aqui, ele traz notas sobre cada autor, tá? E aqui na nota ele diz onde você pode encontrar aprofundamentos sobre a obra. Você que está fazendo uma pesquisa, um mestrado, doutorado, enfim, que quer conhecer de um modo geral a obra daquele autor, ele traz aqui onde você pode encontrar. Algumas das edições que ele cita, é claro que estão esgotadas, né, gente? Mas você pode ir atrás em bibliotecas, enfim, fazer sua pesquisa. O que importa é que ele cita, tá? Então ele faz isso em todos os autores, tudo bem? Então tem aqui, olha, ele fala de Gregório de Matos, fazendo análise de alguns trechos, análises não pormenorizadas, mas superficiais de alguns trechos. Enfim, ele fala da página 37 até o comecinho da página 41, ou seja, menos de 4 páginas, tá? Pouco mais de 3 páginas. Aqui nós temos a obra de Masson Moisés. Masson Moisés vai falar de Gregório de Matos aqui na página 90. Então aqui nós começamos as considerações a respeito de Gregório de Matos, também com muitas notas, olha. E ele vai tratando de Gregório de Matos, percebam, bem mais páginas, né? Olha aí, ó, até agora só Gregório de Matos, tá? Ele vai terminar aqui apenas na página 110, ou seja, vai da 91 até a 110, 19 páginas aí, tratando de Gregório de Matos. Então vejam, olhem a diferença de objetivos e de estrutura, né? Esta obra é concisa, em um único volume, fala de Gregório de Matos em 3 páginas. 3 páginas e um pouquinho. Consegue apresentar as principais características? Consegue sim, mas não se aprofunda. Aqui nós temos em 19 páginas um estudo bem mais aprofundado a respeito da obra de Gregório de Matos, tá?
Agora vamos ver aqui a literatura no Brasil, de Afrânio Coutinho, no seu volume 2, que fala aqui da Era Barroca, tá? Bom, aqui chegamos em Gregório de Matos, na obra de Afrânio Coutinho, começando aqui na página 114, tá? Também trazendo algumas notas sobre a bibliografia do autor e a respeito do autor, né? E nós vamos da 114 até a 125. Aqui, no caso, são 11 páginas apenas. Isso porque... ao preferir fazer sua obra de forma fragmentada, né, trazendo um autor para trabalhar cada aspecto ou cada escritor, nós temos isso aí também, né? O escritor aqui que tratou de Gregório de Matos escolheu fazer um pouco mais resumido, né? Enquanto nós temos páginas, capítulos aqui sobre determinados escritores que ultrapassam aquilo que Masson Moisés utiliza aqui na sua obra, né? Então, neste ponto aqui, quem vai estudar Gregório de Matos ganha mais aqui com Masson Moisés do que na obra de Afrânio Coutinho. Isso não quer dizer que outros autores não seja o contrário, tá? Será sim. Então depende muito aí de quem que está escrevendo determinado artigo aí no livro. Bom, agora nós vamos aqui para a obra de Otto Maria Carpeaux, tá? Aqui nós temos o volume de número 4, que trata do Barroco e o Classicismo. Neste volume, Gregório de Matos vai aparecer citado na página 448. Ele está falando aqui de Quevedo e, enfim, de alguns vultos aí importantes da literatura espanhola, e ele cita Gregório de Matos. Aqui está a citação a Gregório de Matos aqui. Aí você pergunta, certo, depois disso ele cita Gregório de Matos mais uma vez? Não, tá, gente? Ele não vai citar Gregório de Matos novamente. Então, para vocês verem que o objetivo aqui é apresentar um panorama geral da literatura no Ocidente, e por isso, claro, a literatura brasileira tem o seu quinhão, mas o seu quinhão pequeno dentro do Ocidente, e Gregório de Matos, dentro da literatura ocidental, praticamente não teve influência nenhuma, tá, gente? A gente, gostando ou não, é uma realidade. Então ele é aqui apenas citado, tá? Ele não vai fazer análise, não vai aprofundar em nada a respeito do autor. Para vocês terem uma ideia, Machado de Assis é citado no livro referente ao realismo, porém, sobre Machado de Assis, Carpeaux fala apenas 2 páginas, se eu não me engano, tá? Ele vai apresentar algumas características ali e dedica a Machado de Assis 2 páginas. Quando nós sabemos que Machado de Assis pouco foi lido fora do Brasil, atualmente até que nós temos visto isso mudar um pouco, mas na sua época foi pouco lido. Inclusive na Latinoamérica ele é pouco conhecido, né? Eu estava vendo até um vídeo certa vez que diz que não há relatos de que Borges, que tinha uma biblioteca enorme, tenha lido a obra de Machado, né? Para vocês terem uma ideia. Então, isso mostra que a literatura brasileira, de um modo geral, a sua influência é basicamente nula na literatura ocidental e universal como um todo. Tem alguns autores a sua importância, mas numa obra como esta aqui, que trata de um panorama geral da literatura universal, nossa literatura não tem um espaço muito grande. Então isso aqui é muito bom, tá? Um livro como este é ótimo para quem quer pesquisar a literatura de um modo geral. Agora, para quem quer fazer estudos sobre a literatura brasileira, não é a obra mais aconselhável, pelo menos assim, para quem tem pouco para investir. É lógico que você tendo a oportunidade de, por exemplo, escolhendo trabalhar Gregório de Matos, você ter obras como estas aqui, que eu mostrei, né, de literatura brasileira, e você tendo a oportunidade de ter esta obra aqui para ver como que o Barroco repercutiu no mundo e como que suas influências chegaram até nós, aí sim, aí é uma excelente estratégia de estudos que você vai ter. Mas atendendo aí ao nosso inscrito que pediu para mostrar a obra, ela tem sim, tá, algumas considerações a respeito dos textos, né, citações, análises. Agora ele tem aí a característica de citar no original, tá? Então a obra de Carpeaux, ela é excelente, mas ela não é uma obra sobre a literatura brasileira.
Para você que quer estudar a literatura brasileira mesmo, aí tem que procurar uma historiografia da nossa literatura, e fica aí a dica dessas historiografias que eu mostrei, que são as mais, na minha opinião, as mais diferentes, tá? As que mais se destacam por sua diferença de organização. Aqui muito resumida, mas muito completa. Aqui muito ampla, como vocês viram, e enfim, de Masson Moisés, né, que é um dos grandes eruditos da literatura no Brasil, uma figura fantástica pela obra monumental que produziu, né, ao longo de sua vida. Praticamente não deixou um tema da macro teoria literária sem ser considerado. E aqui também a excelente obra de Afrânio Coutinho, que traz aí também muita abrangência, né? Cada autor que ele convida, obviamente, tratando a respeito dos temas com suas características particulares, né? Bom, eu gostaria de deixar ainda uma outra dica de livro. Eu acho que o ideal é sempre fazer uma relação com o contexto também, né? Os acontecimentos sociais e políticos ali daquele país. E, nesse sentido, eu deixo aqui uma dica de obra de história do Brasil, tá? Ou seja, para você que quer entender, você estudando o Barroco, você estudando o Romantismo, você estudando, enfim, Machado de Assis, o que é que estava acontecendo no país na época de Machado de Assis, como que estava o cenário político. Nós temos algumas obras interessantes de história do Brasil, tá? Eu deixo aqui duas dicas. Uma breve história do Brasil, que, enfim, como já demonstra o seu título, é breve mesmo, tá, gente? É breve mesmo. É bem resumido, mas é muito bom também esse livro aqui, tá? Tem algumas ilustrações, né? Tem algumas ilustrações aqui a respeito de períodos e personalidades da nossa história, tá? Mas o foco dela é trazer aí de forma resumida os acontecimentos da história do Brasil, tudo bem? Uma breve história do Brasil de Mário Del Priore e Renato Venâncio. Aqui nós já temos um estudo de maior fôlego, que é Brasil, uma biografia, de Lilia Schwartz e Heloísa Starling, tá? Aqui nós temos um estudo bem mais amplo a respeito da história do nosso país, tá? Com muitas ilustrações interessantes, tá? A respeito dos nossos principais acontecimentos aí ao longo da nossa história, com muita fotografia bacana. Inclusive tem algo interessante, que tem aqui a foto da missa celebrada quando da abolição da escravatura, né? A missa campal pela celebração da abolição da escravatura. E aqui nós temos, não vai dar para vocês verem, mas nós temos aqui no cantinho, bem perto da Princesa Isabel, Machado de Assis. Aqui atrás aparece só um pouquinho da cabeça dele e, enfim, é interessante. Ou seja, vocês veem que pode, a partir de uma obra como esta, você pode relacionar a literatura e sua evolução e seus desdobramentos um pouco também com os acontecimentos sociais e políticos de nosso país, tá? Então fica aí a dica, eu vou deixar também os links aí na descrição para vocês conhecerem. E quem se interessa, claro, quem é apaixonado como eu, tanto por a área de letras como pela área de história, aqui está o prato cheio, né? Você juntar o estudo da nossa literatura com o estudo da nossa história, não tem coisa melhor, tá? É uma realização pessoal de todos nós, né? Mas para quem não tem esse grande prazer, mas de alguma forma acha que, devido aos imperativos de sua pesquisa, é interessante fazer esse tipo de abordagem comparativa, né? E até mesmo conhecer. Então fica aí também para vocês esta dica, tá? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que as obras tenham lhes agradado. Futuramente eu posso mostrar outras historiografias da literatura aqui da minha biblioteca. Não deixem de conferir os links aí deixados na descrição do vídeo para vocês saberem de preço, enfim, verem se cabe no orçamento de vocês as obras, né? Ou pelo menos ir formando aí sua coleção aos pouquinhos. E, enfim, se gostaram do vídeo, se engajem, deixem aí o seu comentário, deixem o seu joinha, se inscrevam no canal se não forem inscritos ainda e ativem o sininho das notificações para vocês sempre serem informados dos futuros vídeos. Eu agradeço muito a audiência de vocês e até o próximo.